Olá, muito boa tarde a você, querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos ao vivo em mais uma transmissão onde estamos entrevistando todos os candidatos que foram eleitos e vão nos representar aí na Assembleia Legislativa do Amazonas, na Câmara Federal, no Senado. E hoje estamos recebendo em nossos estúdios o deputado federal eleito Marcelo Ramos, do PR. Deputado, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Tudo bem, Tiago? Obrigado. Alegria voltar aqui ao portal e alegria poder conversar com todos os que acompanham o portal. Deputado, o senhor teve mais de 106 mil votos, 106.805, e parte desses votos muitos votos vieram do interior do estado do Amazonas. O senhor teve um trabalho específico no interior do estado? Na verdade, eu sou um político tradicionalmente de Manaus. Quando eu fui eleito deputado estadual em 2010, fui 2 vezes vereador de Manaus, fui eleito deputado estadual em 2010 com 15.500 votos em Manaus e só 3.000 votos no interior. Depois fui candidato a governador, tive 173 mil votos e só 16 mil votos no interior. Fui candidato a prefeito de Manaus e agora, como candidato a deputado federal, tive a alegria de ver o interior do estado também reconhecer profundamente o meu trabalho. Tive 55 mil votos em Manaus, fui o 4º mais votado em Manaus e tive 51 mil votos no interior do estado. Uma votação bem dividida e muito expressiva. Fui o mais votado em Amundá, fui o mais votado em Presidente Figueiredo, fui o mais votado em Pauini, fui o 2º em Maués, fui o 2º em Benjamin Constant, consolidando um trabalho que a gente tem feito no interior, de muita presença física no interior e também de conhecimento da realidade do nosso povo sofrido do interior do estado, e apontamento de soluções para superar as dificuldades do setor primário, do setor pesqueiro, da necessidade de investimento em energia elétrica, em telecomunicações, para que no futuro próximo nós possamos ter indústrias de beneficiamento do pescado no próprio local, indústria do açaí, indústria que possa agregar valor no próprio município ao que o setor primário desenvolve em cada uma dessas regiões. E, felizmente, essa mensagem foi ouvida por mais de 51 mil homens e mulheres do interior do estado. Eu estou muito feliz com isso, porque hoje eu posso dizer com muita alegria que eu sou um deputado federal do estado do Amazonas, diferente de quando eu fui deputado estadual, que eu fui um deputado estadual de Manaus. Hoje, com muita alegria, eu sou um deputado federal do estado do Amazonas, fiz um esforço hercúleo para pisar em cada pedaço de chão desse estado. Eu só não visitei 3 municípios, mesmo numa campanha tão curta. Eu visitei 5 municípios na véspera da eleição. Então, me dediquei muito, me esforcei muito para pisar em cada pedaço desse chão, olhar nos olhos de cada homem, de cada mulher sofrido do interior do estado e firmar meus compromissos com a nossa gente. Estou muito feliz com o resultado. Eu queria chegar... Daqui a pouco vamos falar sobre essa questão do desenvolvimento econômico do interior do estado. Mas o senhor já concorreu ao cargo de governador do estado do Amazonas e também o senhor, inclusive, foi para o 2º turno, junto com o então prefeito Arthur Neto, numa candidatura à prefeitura de Manaus. O senhor não pensou que poderia concorrer mais uma vez a esses cargos nessa eleição? Ao cargo de governador, por exemplo? Quando eu fui candidato a governador em 2014, eu sabia que eu não ia ganhar a eleição. Era uma candidatura para tentar mostrar ao povo do Amazonas que existia um novo caminho, que existia uma nova geração de políticos conhecedores da realidade do nosso estado e com formulações consistentes para o enfrentamento dos problemas. A minha candidatura em 2014 é diferente de tudo que apareceu de lá para cá, porque ela era muito consistente. Eu estudei muito o Amazonas, eu conhecia muito profundamente, conheço muito profundamente os problemas do estado e me juntei de cabeças muito qualificadas para aprontar soluções para os nossos problemas, diferente do que se vê hoje, que são candidaturas que surgem do simples desejo de ser candidato, sem preocupação de se aprofundar nos problemas do estado, de conhecer, de apontar soluções seguras para a nossa gente. Em 2016, era um caminho natural por conta da minha identificação com a cidade de Manaus. 2018, a única pesquisa que fizeram com o meu nome como candidato a governador, eu tinha ali 16%, 17% dos votos. No entanto, 2 fatores me fizeram decidir ser candidato a governador. Primeiro, que você não é candidato a governador de si mesmo. É preciso ter um apoio de um grupo, é preciso ter um apoio partidário. O meu partido não tinha esse projeto, então não era a hora, primeiro, por isso. E segundo, porque eu penso que os grandes desafios, a arena de luta
para os grandes desafios que surgirão para a vida do povo do Amazonas a partir de então, é a Câmara dos Deputados. É lá que nós vamos lutar em defesa dos incentivos fiscais do Polo Industrial de Manaus. É lá que nós podemos conseguir os recursos para investimentos em infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, energia, telecomunicação, hidrovias sinalizadas, balizadas, navegáveis o ano inteiro, para tornar o nosso estado mais competitivo do ponto de vista logístico, mesmo num ambiente de menos incentivos fiscais, que é o que vai acontecer necessariamente num futuro próximo. A luta por esses investimentos também se dá na Câmara dos Deputados. O Estado não tem capacidade de investimento para esses grandes investimentos em infraestrutura. No setor primário, a garantia de recursos para regularização fundiária, fomento, assistência técnica, recuperação de vicinais. No setor pesqueiro, a criação de câmara frigorífica, de indústria de beneficiamento de peixe, principalmente ali na área do Alto Solimões. Nós estamos vendo a Colômbia virar a maior exportadora de peixe do mundo com o nosso pescado e vendido a um preço qualquer no câmbio que o colombiano bem entende, porque se o nosso pescador não vender, ele perde o peixe, porque não é que não tem uma indústria, não tem uma câmara frigorífica em Tabatinga, nem em Benjamin, nem em Atalaia. Então, o enfrentamento dessas questões, a garantia de recursos para essas questões, a luta em defesa do nosso modelo de desenvolvimento, que é o Polo Industrial de Manaus, ela dar-se-á na Câmara dos Deputados. E eu acho que lá, nesse momento, eu posso dar uma grande contribuição ao nosso Estado, pela minha experiência como parlamentar, pela minha experiência como professor universitário, pela experiência que eu já tive também no Executivo, como chefe de gabinete do Ministério do Transporte, como presidente da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Então, Deus sabe a hora de tudo na nossa vida, né? Eu cheguei tão pertinho de ser prefeito, parece que está ali, a gente acha que é a nossa hora, mas não somos nós que sabemos a nossa hora, é Deus que sabe a hora de tudo. E eu tenho certeza que o que Deus está fazendo comigo é me preparando para os grandes desafios que eu vou assumir daqui para frente e para o dia que eu assumir o governo do Amazonas, o destino de 4 milhões de amazonenses, isso não seja uma aventura para um cara despreparado. Seja um cara já vivido, seja um cara que já acertou, que já errou, que já ganhou, que já perdeu, que já pisou em cada pedaço de chão desse Estado e aí sim, dando a segurança necessária para que o povo possa entregar nas minhas mãos o destino do nosso Estado. Eu tenho muita tranquilidade quanto a isso, eu sei que a hora vai chegar e sei que tudo que tem acontecido na minha vida é uma preparação para esse momento que eu vou viver mais na frente. Nós todos trabalhamos com planos, né, deputado? Sim. Com certeza o senhor tem planos, a sua vida política foi toda planejada. Daqui a 2 anos o senhor pensa em concorrer novamente ao cargo de prefeito? Não faz parte do meu plano. Claro que na política, como na vida, às vezes a gente planeja uma coisa e acontece outra. Mas não faz parte do meu plano. Eu disputei 7 eleições em 10 anos. Antes dessa eleição para deputado federal, eu disputei as 4 últimas eleições majoritárias. Vice-prefeito em 2012, governador em 2014, prefeito em 2016, prefeito em 2016, vice-governador em 2017. Eu preciso cumprir o mandato inteiro, eu preciso cumprir a missão que eu me determinei, que o povo do Amazonas me confiou, servindo ao nosso Estado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, ajudando o nosso país também a sair desse momento de paralisia, desse momento de profunda crise. Então, não faz parte dos meus planos a eleição de 2020. Não quer dizer que eu não vou apoiar alguém, que eu não vou participar, que eu não vou fortalecer o meu partido para participar do processo eleitoral de 2020. Mas eu mesmo não tenho no meu planejamento disputar a eleição de 2020. Acho que existem outros nomes que podem contribuir nesse momento, enquanto eu estou em Brasília ajudando o nosso Estado a se desenvolver, a captar recursos, a defender os interesses maiores, que é a defesa do Polo Industrial de Manaus. Eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso. Eu fui comemorar a eleição e a minha turma muito animada e eu numa outra vibe, como diz a juventude, né? E a minha esposa disse, tu não está feliz? Eu falei, não, eu estou feliz, mas eu estou com uma felicidade serena, porque isso não é uma vitória de uma partida de futebol, isso não é uma vaidade pessoal. O sentimento que eu carrego é de profunda gratidão ao povo do Amazonas e de muita responsabilidade. Às vezes, já na comemoração, você já se deixa levar pelo deslumbre, pelo encantamento que a vida pública muitas vezes traz. E eu preferi manter uma atitude serena, porque eu quero ter um mandato sereno, um mandato movido, desprovido de qualquer sentimento de vaidade
e movido, provido pelo sentimento de gratidão ao povo do Amazonas e pela profunda responsabilidade de ser digno das esperanças de mais de 100 mil pessoas. É uma garantia, então, que o senhor vai cumprir todo o seu mandato lá na Câmara Federal? Esse é o meu objetivo. Essa questão da Zona Franca de Manaus, a gente sabe que existe muita discussão, inclusive durante toda a campanha o que mais se ouve falar é defesa da Zona Franca de Manaus. Mas não só defender a Zona Franca, mas também atualizar a Zona Franca de Manaus, incentivar de outras formas. Como é que o senhor vê essa discussão? Como é que vai ser? Como é que o senhor pensa que vai ser lá na Câmara? Tem duas questões que são constatações que independem da nossa vontade. É constatação que nenhum modelo industrial se sustenta eternamente, única e exclusivamente em incentivo fiscal, em lugar nenhum no mundo. Os nossos incentivos já duraram muito. A segunda constatação é que o nosso modelo industrial está sendo atropelado pela modernidade. A gente produzia toca-fita, não tem mais. CD e DVD não tem mais. Máquina fotográfica não tem mais. Até quando nós vamos sustentar que uma TV que acessa a internet não é um bem de informática? Até quando nós vamos sustentar que um celular que acessa a internet como um computador não é um bem de informática? Então nós estamos sendo atropelados também pela realidade e precisamos nos preparar para isso. Hoje eu visitei a Moto Honda para reafirmar o meu compromisso com o nosso modelo, para reafirmar a minha convicção de que a Moto Honda representa um case de sucesso no polo de duas rodas, que é um dos principais motores do polo industrial de Manaus. Eu hoje vou reunir às 19 horas com o professor Manuel Cardoso, que é um dos maiores intelectuais deste estado, que mais conhece o nosso modelo. Vou reunir com ele, com o secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, que está aqui, para tratar de indústria 4.0. Nenhum lugar no Brasil tem um polo tão consolidado e tão preparado para começar a produzir chip. Porque chip hoje só está no celular, mas amanhã vai estar na geladeira, vai estar na televisão, vai estar no ar-condicionado, vai estar na máquina de lavar, vai estar em tudo da vida. E isso é um mercado de bilhões de reais. Nós precisamos preparar o Amazonas para receber esse polo de produção de chips da indústria 4.0. Precisamos preparar o Amazonas e lutar pela aprovação do PPB, dos eletroportáteis, que o Brasil não produz e que importa tudo da China, para as cafeteiras, por exemplo, que o Brasil não produz e importa tudo da China, para as máquinas de cartão de crédito, que a empresa que produz aqui está sendo duramente atacada pelos interesses de São Paulo. Então, primeiro, nós precisamos preservar o que tem, mas nós precisamos parar de achar que nós vamos passar a vida toda sustentados em incentivo fiscal e mudar o viés. Garantir investimento em infraestrutura, logística, para que nós sejamos mais competitivos. Nós precisamos acabar com essa concentração da atividade portuária em Manaus apenas em 2 portos, sendo que um muito maior do que o outro. Nós precisamos estimular a atividade privada para que nós tenhamos mais portos privados, estabelecendo a competição, isso barateie o preço e melhore a qualidade do serviço portuário aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Nós precisamos sinalizar, balizar e tornar navegáveis o ano inteiro as nossas hidrovias, que são as nossas estradas naturais. Nós precisamos garantir a conclusão, o asfaltamento integral da BR-319, para que a gente tenha uma ligação rodoviária com o resto do país, que vai ser muito útil para que as empresas diminuam os seus estoques e, portanto, tenham um processo de just-in-time mais rápido, que evite a paralisia de recursos de dinheiro, porque estoque é dinheiro parado. Nós precisamos de investimento em energia, porque a nossa energia ainda é muito instável e muito cara, além de poluente, e nós precisamos entender que não há desenvolvimento da indústria em lugar nenhum do mundo sem internet. Nós não podemos continuar pagando a mais cara, mais lenta e pior internet do Brasil, quiçá do mundo. Vou lutar muito por solucionar o problema de internet na cidade de Manaus, por solucionar o problema de telefonia e internet no interior do estado. Eu não posso chegar em Quari, que é uma das maiores cidades do interior do Amazonas, e simplesmente não funcionar o 3G da telefonia celular, apesar de aparecer o 3G lá como se estivesse funcionando. Eu não posso chegar em Tabatinga, que é um município grande, estratégico, e não conseguir ter acesso à internet. Isso precisa acabar, isso vai acabar, porque eu vou lutar muito por investimentos públicos, mas principalmente por incentivo
para quem da iniciativa privada quiser fazer os investimentos necessários para que a gente tenha uma internet de qualidade, com mais velocidade e mais barata para o cidadão. Não só para o cidadão, também para a indústria. Não ter internet no interior significa não fazer venda num cartão de crédito, significa não emitir nota fiscal eletrônica, ou seja, significa reprimir também a atividade econômica. Internet é hoje um insumo essencial para qualquer atividade produtiva. Então, lutar pelos incentivos fiscais, mas garantir investimentos em infraestrutura logística. E, fora isso, tentar começar um processo de uma indústria mais identificada com as nossas vocações naturais. Uma indústria da floresta, uma indústria de biocosméticos, uma indústria de todas as potencialidades que a Amazônia nos oferece. Eu acredito muito nisso como vetor de desenvolvimento e quero doar o melhor das minhas energias por esse futuro de prosperidade, de progresso, de retomada do emprego e renda para a nossa gente. Uma boa ideia, inclusive, essa da indústria da floresta. Agora, o que fazer para a gente não ficar presos à Zona Franca de Manaus? Vou dizer até escravos da Zona Franca, porque a gente fala tanto de Zona Franca e esquece que o estado do Amazonas, o estado tem um potencial muito grande, principalmente no interior do estado. Como o senhor falou, por exemplo, do peixe. Nós não exportamos peixe, nós importamos peixe. Sim. Como fazer para a gente desenvolver os municípios do estado do Amazonas? Nós precisamos ter uma indústria do pescado. E eu penso que ali no Alto Solimões, onde deve ser o projeto piloto da implantação de uma indústria do pescado, para que a gente possa beneficiar e agregar valor e gerar emprego formal, em decorrência da pesca, que é uma atividade informal, pelo menos em regra informal. No setor primário, nós temos que fazer o zoneamento ecológico e econômico do estado do Amazonas, identificar qual é a vocação econômica de cada município por calha de rio e fazer os investimentos nesse sentido. As emendas dos parlamentares precisam estar conectadas com essa vocação econômica, os financiamentos da FIAM precisam estar conectadas com essa vocação econômica, para que não aconteça o que acontece hoje. O cidadão planta abacaxi lá no Novo Remanso, mas ele vai beneficiar o abacaxi lá na fábrica de açaí, na entre-safra do açaí, lá em Carauari. Isso é uma estupidez. Nós precisamos montar uma indústria de polpa, uma indústria de todos os produtos decorrentes do abacaxi lá no Novo Remanso, porque isso é mais barato, isso torna o produto mais competitivo no mercado nacional. Nós temos muitas potencialidades e eu quero discutir isso. Eu acho que deputado federal, para garantir emenda para festa, para garantir emenda para um negocinho ali, já tem muito. Eu quero ser o deputado federal do emprego. Eu quero ser o deputado federal de ajudar o Brasil e o Amazonas a sair dessa paralisia e voltar a retomar um caminho de progresso, de geração de emprego e renda, para que as pessoas possam, do suor do seu rosto, do calo das suas mãos, sustentar suas famílias com dignidade. Essa é a minha... Eu uso a palavra obsessão, mas ela às vezes parece meio ofensiva, então eu serei obstinado por isso e não obsessivo. Você falou dessa questão das festas. Nós vivemos num momento de uma grande crise econômica, ainda estamos tentando sair dela, e a gente tem algumas dificuldades no estado do Amazonas. Por exemplo, saúde e segurança, que são os pilares, e tem a educação. O senhor é a favor de se investir, quando se investe mais em festas e esquece a segurança e a saúde, que passam por uma situação tão complicada, principalmente no interior do estado, onde muitas pessoas, por exemplo, vêm do interior para se tratar em Manaus, quando poderiam ser tratadas em hospitais polos no interior do estado? Nós precisamos discutir a construção de hospitais polos, né? Por calha de rio, para não deslocar, para ter pelo menos a média complexidade. A alta complexidade a gente não vai conseguir colocar em todo canto. Então a gente precisa fortalecer a atenção básica de saúde, com uma orientação melhor e com maiores investimentos nas prefeituras, colocar polos, hospitais polos por calha de rio de média complexidade e alta complexidade não tem jeito, pelo menos por enquanto, na realidade econômica, na realidade orçamentária, ela vai continuar concentrada em Manaus. Eu tenho muita preocupação, e por isso eu tenho cuidado quando falo dessas coisas, em relação à festa. Eu não sou contra a festa. Nós não podemos negar que as pessoas não vivem só de comer. As pessoas vivem também da sua identidade cultural. E as nossas festas têm relação com a nossa identidade cultural. É o cará num lugar, é o peixe ornamental no outro, é o boi no outro, é a ciranda no outro.
Nós não podemos negar a nossa identidade cultural. É preciso investimentos que valorizem e que permitam a renovação da identidade cultural do nosso país, do nosso Estado. A segunda coisa é entender que as festas elas geram atividade econômica. Elas geram o vendedor de bebida, o vendedor de churrasquinho, o vendedor de Gera renda. Gera renda. Agora tem que fazer esse balanço. Ela não pode custar mais para o cofre do Estado do que ela vai gerar de riqueza para a população. Deputado, como é que vai ser esse seu trabalho no interior do Estado? Na verdade, eu queria saber a sua caminhada, o senhor tem andado, o senhor falou que não visitou apenas três municípios. 3 municípios no estado do Amazonas. O senhor deve ter percebido qual é a maior dificuldade do caboclo, do interior. Qual é a principal dificuldade dele, o que ele mais anseia hoje, o que ele mais precisa? Qual é a principal dificuldade encontrada? O que o homem do interior do Amazonas mais precisa é o que o povo brasileiro mais precisa: trabalho, renda, conseguir sustentar a sua família como fruto do seu esforço pessoal. O homem do interior, como o homem brasileiro, como o homem do Amazonas, ele não quer viver de favor, ele não quer viver de bolsa, ele quer viver de trabalho. Agora, nós precisamos ter um Estado, ter uma cidade, ter um país que ofereça trabalho para as pessoas. Que o cidadão que plante consiga viver dignamente da sua plantação. Que o cidadão que pesca consiga viver dignamente da sua pesca. Que o pequeno comerciante consiga viver dignamente do comércio que tem no interior do Estado. Porque hoje no interior do Estado do Amazonas você não tem atividade econômica. Portanto, o cidadão ou é pequeno comerciante, ou é funcionário da prefeitura, ou está morrendo de fome. Não tem outra alternativa no interior do Estado. Então, o que as pessoas mais querem, por onde eu ando, é trabalhar. É trabalhar. É viver do suor do seu trabalho. O que as pessoas mais querem é não passar o ano inteiro fazendo lá a sua roça, para quando o produto estiver pronto não conseguir escoar porque a vicinal está intransitável. É isso que as pessoas mais querem, ter atividade econômica nos municípios. Aqui em Manaus nós precisamos entender a importância do comércio também. A indústria é fundamental, mas o comércio gera muito emprego, o comércio faz circular muito recurso. Nós não podemos ser reféns, nem o comércio nem a indústria, de uma burocracia estúpida da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, de gente que vive para atrapalhar quem quer produzir. O jovem vem lá não sei de onde, vira fiscal da Receita aqui e impõe um monte de regra que paralisa a vida das pessoas, paralisa a indústria, paralisa o comércio. Eu um dia desse conversava com um empresário e a medida de pneu em qualquer lugar do mundo é centímetro. Aqui, um jovem fiscal da Receita Federal decidiu que tem que ser polegada. E acabou-se. E decidiu, e a indústria vira refém disso. Nós precisamos de marcos regulatórios mais estáveis. O cidadão que quer produzir, que quer empreender, ele precisa ter tranquilidade, segurança, de que as regras são claras e as regras estão definidas. Porque senão a gente vive essa maluquice que a gente está vivendo hoje, né? Em que o cidadão tem medo de produzir, tem medo de investir. Sim. Criar um ambiente pró-negócios é algo essencial para que o nosso país saia desse momento difícil. É difícil ser empresário aqui no estado do Amazonas? Muito. É heróico. É heróico. Eu costumo dizer que tem duas coisas que é heróico ser no Amazonas: empresário e atleta. Empreendedor e atleta. O cara ser empreendedor no Brasil já é difícil. Aqui é heróico. O cara vai pegar uma carga tributária extorsiva, um sistema altamente burocratizado, um sistema fiscalizatório não republicano, em que o objetivo não é garantir o cumprimento da lei, o objetivo é criar dificuldade para vender facilidades. O cara vai enfrentar tudo isso. Uma política fiscal maluca, que cobra o mesmo imposto de combustível e de iate, cobra o mesmo imposto de cigarro, de bebida alcoólica e de energia elétrica. Uma política tributária maluca, completamente sem lógica, né? Completamente injusta, e o cidadão é refém de tudo isso. É como um atleta, às vezes tem muito talento, mas nasceu aqui. Tem dificuldade de competir em alto nível com o resto do Brasil. Eu já vi muito, eu gosto muito de esporte, pratico esporte. Eu digo, ó, você é altamente talentoso, cara, mas tu nasceu no Amazonas. É mais difícil para ti, não quer dizer que o cara não consegue se superar, mas é mais difícil.
Deputado, como é que o PR vai marchar nesse caso da presidência da República? Olha, eu tive uma conversa com o nosso presidente nacional, ele me disse que o PR vai liberar a bancada. Eu estarei com ele quarta-feira em Brasília, viajo quarta para Brasília para conversar com ele, e a partir dali vou tomar uma decisão. Eu já tenho o meu voto decidido, mas vou tomar a decisão de em que nível eu me engajarei nessa campanha no segundo turno. Eu estou muito preocupado com o que tem acontecido no Brasil. Nós estamos vivendo uma era de extremos, né? Sim. E essa era de extremos tem nos feito mal e tem tirado do centro do debate o que é essencial. A gente está passando a eleição presidencial inteira discutindo o casamento de pessoas do mesmo sexo, discutindo aborto, discutindo porte de arma, e sem discutir a maior violência que existe nesse país hoje, que é a violência do desemprego, que é a violência do cara não conseguir um trabalho, que é a violência que mata de fome, a violência que mata de dependência química, a violência que entrega o jovem para a droga, que entrega o jovem para o tráfico. Essa é a grande violência. Como o país vai sair desse momento de crise econômica profunda? E isso ninguém discute, porque o debate central virou um debate moral. O debate moral, o cara guarda para dentro da casa dele. Do ponto de vista político, né, o Estado tem que intervir menos na vida das pessoas. E temos que discutir quais são as medidas necessárias para fazer o país voltar a crescer. Isso sim importa e muda a vida das pessoas. Quanto nós vamos ter de ensino técnico para, em reconhecendo uma constatação também objetiva de que de todos os alunos que saem do ensino médio, só 5% têm acesso à universidade. Os outros 95% não vão acessar a universidade e não têm uma formação profissional. Vão fazer o quê? Vão ser formados trabalhando? Não vão conseguir acessar o mercado de trabalho? Nós precisamos aumentar o número de escolas técnicas, de vagas nas escolas técnicas. Precisamos transformar a escola de tempo integral numa escola que tem um ensino formal num turno e no contraturno tem um curso técnico profissionalizante, para que esses 95%, se não vão sair para a universidade, mas saiam de lá sabendo cortar um cabelo, sabendo trabalhar numa indústria do distrito, sabendo cozinhar, sabendo fazer coisas práticas, porque nem todo mundo pode esperar a universidade também. Às vezes o cara já tem família, já tem filho, às vezes os pais não podem esperar que ele estude, ele precisa contribuir já com a renda familiar. Então, esse é o grande debate para o futuro do país. Claro, é importante discutir questões morais e tal, mas não é isso que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é emprego, é educação, é segurança, é saúde pública. E esse debate virou periférico na eleição presidencial porque o centro virou o centro do debate virou um debate moral. Isso é altamente preocupante, porque nós podemos sair da eleição sabendo o que os candidatos pensam sobre porte de arma, sabendo o que eles pensam sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, sabendo o que eles pensam sobre ensino de orientação sexual na escola, sabendo o que eles pensam sobre aborto e sem saber o que eles pensam sobre como voltar a dar esperança para 68 milhões de brasileiros que estão inativos, desempregados ou trabalhando de bico. Me preocupa toda essa violência que a gente vê hoje? Geralmente estamos vendo muitas notícias de agressões físicas nessa briga aí na cadeira da presidência, de um lado e de outro, aí violência mesmo, agressiva. Como é que o senhor vê toda essa situação vivida? Porque é bem atípico, né, numa eleição presidencial. Os extremos fazem mal e nós estamos vivendo uma era de extremos. Falta uma voz de sensatez, falta uma voz de equilíbrio. E eu tenho muita preocupação de nenhum dos dois candidatos serem capazes de unir o país após a eleição. Toda vez que a eleição acaba e o país não se une, nós temos problemas. O Getúlio se matou, o Jânio renunciou, o Jango não foi derrubado por uma ditadura militar, o Collor foi cassado por um impeachment e a Dilma foi cassada por um impeachment. Toda vez que o país não é capaz de se unir após a eleição, o que vem pela frente é sombrio. E eu estou muito preocupado porque não vejo no discurso de nenhum dos dois candidatos a verbalização desse sentimento. Olha, nós estamos disputando, a disputa é dura, a disputa é feroz, mas quando passar a eleição eu vou governar para todos. Eu vou ser presidente de todos. Porque quem ganhar a eleição vai governar para quem é a favor do aborto e quem é contra o aborto. Eu sou contra. Quem ganhar a eleição vai governar para quem é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, para quem é contra o casamento do mesmo sexo. Quem ganhar a eleição vai governar para todos. E eu ainda não vi, nem de um lado nem de outro, uma palavra que diga, olha,
a disputa é dura, mas quando passar a eleição, eu não vou ser presidente dos meus eleitores, eu vou ser presidente de todo o povo brasileiro. Aqui no estado do Amazonas, o PR caminha com o candidato Amazônia Mendes. Apoio, continua os trabalhos. Apoiei o governador no primeiro turno e reafirmo o meu apoio ao governador Amazônio Mendes, porque tenho certeza que, diante da atual conjuntura, ele é o melhor para o Amazonas. Tenho carinho pelo Wilson, gosto dele, acho ele um cara bacana, mas para ser governador tem que caminhar um pouquinho mais ainda, e não é nem na experiência. O que eu acho é que falta conhecimento da realidade do Estado, despreparo mesmo para mediação de conflitos. Acho que ele até vai ganhar isso com o tempo, porque é um cara muito bacana, mas ainda não é hora. Eu acho que a hora é da experiência do amazonino, temperada pela juventude da Rebeca, temperada pela minha juventude ajudando na Câmara dos Deputados, temperada pela juventude do Marco Rota, temperado por um governo de jovens como Diego Afonso, como Denilson Novo, temperado por uma bancada jovem na Assembleia, como o Saulo Viana, como a Maiara, como a Joana Dark, como o Robertinho Cidade. Então, a transição na nossa política está acontecendo, mas nós precisamos de transição e não de ruptura. Ruptura é um salto no escuro. Transição é uma mudança segura, que é o que a gente precisa. Deputado, agradecemos por ter recebido o nosso convite e desejamos todo o sucesso, toda a sorte no seu mandato lá na Câmara Federal. Obrigado. Eu que agradeço e quero dizer ao povo do Amazonas que vou dedicar o melhor de mim, o melhor das minhas energias para bem servir a nossa gente e que cada homem, que cada mulher que confiou em mim as suas esperanças vai ter muito orgulho disso, pela minha dedicação, pelo meu esforço e pelo meu compromisso com as boas causas que vão fazer o país, o Amazonas e a vida das pessoas sair dessa encruzilhada que a gente está vivendo hoje. Com certeza. Muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado federal eleito Marcelo Ramos, do PR. Essa entrevista você pode rever em nosso Facebook e também em nosso portal, no amazonas1.com.br. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.